Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Fé e História, o podcast de estudos da religião do Lepidno UES. Eu sou o Rodrigo Farias e esta é minha companheira Adriana Gomes. Olá! E vamos tratar do que pode parecer uma mistura para lá de inusitada. Como todos sabemos, o Brasil conta com uma grande diversidade religiosa. Nós temos católicos, evangélicos, umbandistas, judeus, espíritas. Mas você já ouviu falar dos judeus espíritas? Para nos apresentar esse grupo não tão conhecido, convidamos a pesquisadora Andrea Kogan, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, ou simplesmente Labo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A Andrea é doutora em Ciências da Religião, tradutora, assistente acadêmica e também autora do livro Espiritismo Judaico, baseado na sua tese e publicado em 2018 pela editora Labrador. Andrea Kogan, muito obrigado por sua presença aqui com a gente no Fé e História. Eu que agradeço muito, muito obrigada pelo convite para falar deste assunto que tanto amamos, não é? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriana. Adriana, começa você então, já que Hum, eu falei pra caramba no início, então vamos ouvir vozes femininas que eu acho que é mais agradável. Andréia, parece que entender o que é um judeu ou a religião judaica é algo complexo de se explicar. É isso mesmo, Andréia? Podemos entender que o judaísmo é mais do que uma religião? Perfeita pergunta, porque eu acho que, principalmente nos últimos tempos, né, as pessoas confundem tanta coisa, né? O que, que é religião, o que, que é uma cultura, o que, que é uma nacionalidade, tem a ver com Israel, não tem a ver com Israel. Vamos lá, o judaísmo pode ser considerado somente uma religião, né? Mas ele está muito além disso. Ele pode ser considerado como uma cultura, como uma identidade, como uma nacionalidade, como uma etnia, como um modo de vida, né? Então eu acho que engloba tudo isso, depende de quem você é, para onde você vai, como é que você foi criado e etc. É muito difícil também hoje a gente falar que uma pessoa tem uma identidade única, né? Como a gente estava brincando até antes da gravação. Eu acho que ser judeu hoje, para a gente explicar, primeiro é uma coisa muito complexa, não existe uma definição única. Alguns rabinos, alguns pesquisadores podem dizer que ser judeu é é ser filho de um ventre, de uma mãe judia e etc. Uhum. Algumas pessoas falam, por exemplo, que ser judeu é pertencer a uma comunidade de Israel, pertencer e frequentar uma sinagoga, uma comunidade, etc. A ser judeu é aquela pessoa que vem, enfim, de alguma linhagem, etc. Cada rabino e cada pessoa vai ter alguma definição diferente, né? A gente tem hoje dezenas de ortodoxias dentro do próprio judaísmo, ortodoxia que eu digo de um judaísmo ultraliberal a um judaísmo ultra ortodoxo, e aí você também tem várias nuances. Ser judeu, hoje tem até Jews for Jesus, né? Judeus por Jesus, né? Ser judeu, se você perguntar para cada pessoa, vai ser uma resposta diferente. Mas a gente pode dizer da ideia do Deus único, Uhum. somente o Deus único, do que a gente chamaria, entre aspas, de Antigo Testamento, né? De seguir a Bíblia hebraica, que é a lei, né? Enfim, que rege todos os dias, que para ali, de não acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é um filho de Deus, mas que Jesus realmente teve a sua importância como profeta, talvez, Profeta. Uhum. como um ser histórico muito importante, mas que não tem a mesma dimensão e o mesmo peso que tem para o cristianismo, catolicismo e tudo mais que a gente sabe, né? Então, e ser judeu é muito interessante. A gente sempre tem que voltar um pouco na história e entender na Europa, né, até o século XIX, digamos assim, os judeus não tinham direito, né, os mesmos direitos que os alemães, por exemplo, né, vivendo na Alemanha, vamos dar o exemplo da Alemanha. Não tinham os mesmos direitos que os alemães, eram considerados outros tipos de cidadãos.
Por quê? Porque o judaísmo era tido como se fosse um outro tipo de pessoa mesmo, né? Outro tipo de ser humano. Então não tinham os mesmos direitos civis, políticos e etc. Quando esses direitos são ganhos, como hoje temos, graças a Deus, não é? Em qualquer país, o judaísmo vira, vamos dizer, só uma religião. E aí o judeu não é tudo aquilo, ele é judeu, ele é alemão, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. E cada país, obviamente, vai ter as suas particularidades, né? É isso. Uhum. Eu posso ficar Então, falando aqui mais 5 horas, né? Mas não é o caso. então, a partir dessa sua fala, a gente pode entender que os judeus são diferentes em diversos lugares do mundo, têm práticas diferentes, são influenciados pelo meio em que eles vivem, certo? Certíssimo. Eu acho, a gente tem que partir do princípio e que isso é fundamental nos dias de hoje, em todo momento que a gente vai entender religião, que é o seguinte: não existe somente uma cara de comunidade judaica. Mesmo quando a gente fala no Brasil, a comunidade judaica brasileira, que comunidade judaica brasileira? Eu penso de um jeito, outra pessoa pensa de outro, eu tenho um viés político X, a outra pessoa tem um viés político Y. Os judeus não são um grupo monolítico, não existe isso. Existem diversas ortodoxias, como eu disse, diversos vieses, diversas participações na sociedade e diversas influências. Obviamente, se eu for criada dentro de uma comunidade ultra-ortodoxa, aqui em São Paulo, que há, por exemplo, sem nenhuma ligação com o mundo externo, eu serei uma judia XYZ. Se eu, Andréia, fui criada numa comunidade judaica mais aberta, aqui em São Paulo, com influência de outras pessoas, outras religiões, eu vou ser totalmente diferente. Então, quando a gente fala o judaísmo, os judeus, a comunidade, a gente tem que tomar cuidado para isso não ser um estereótipo perigoso também. Há muitas influências do meio, né? Inclusive de outras religiões, né? Então, assim, essas especificidades que você acabou muito bem colocando para a gente, você acabou chegando nos judeus espíritas, que parece algo bastante diferenciado. É, fala um pouquinho para a gente sobre esses judeus espíritas. E são muitos no Brasil. Uhum. Números a gente nunca vai conseguir chegar, por várias razões, mas vou voltar um pouquinho. Eu fui criada aqui em São Paulo, num bairro de imigrantes que tinham vindo da Europa, paupérrimos, né? E que vieram para o Brasil, não só judeus, né? Mas, enfim, é o bairro do Bom Retiro aqui, que foi um bairro, até hoje, né? Um bairro de imigrantes, mas era muito perto da hospedaria, muito perto da estação ferroviária, então chegavam ali de Santos, do Porto de Santos, e ficavam no Bom Retiro. E aí, italianos, poloneses, sírios, iugoslavos, de todas as regiões da Europa, muito bem. E ali existe, mesmo dentro do Bom Retiro, você tinha diversas ortodoxias judaicas, diversos judeus, digamos assim, né? Mais ortodoxos, menos ortodoxos, mais abertos, menos abertos e tudo mais. E eu comecei a perceber, muito jovem ainda, mas sem entender, né? Porque a gente não tem vocabulário para entender o que a gente entende hoje, né? Depois que a gente vai estudar. Uhum. Mas eu percebia que dentro desse universo que eu vivia, tinham muitos amigos dos meus pais, principalmente, pessoas mais velhas, que tinham outras práticas além do judaísmo. E eu achava isso fascinante. Por exemplo, Com eu quantos vi. anos isso? Eu devia ter uns 12, 14, mais ou menos. E eu Já percebia. estava Eu ligada já estava nessas ligada, eu já questões, estava né? ligada nessas coisas. Você vê como Interessante. é a vida. Mas eu acho que é porque na minha casa a gente falava sempre abertamente sobre isso, Adriana. Aham. Sabe? Desculpa. Eu acho que você também é o ambiente, né? Na minha casa, como a gente Uhum. sempre falou disso abertamente, e talvez em outras casas judaicas não tinha essa abertura, eu acho que aí foi diferente. Então, como a gente leu muito em casa sempre, de todas as religiões, e meus pais foram criados e nascidos aqui no Brasil, eu acho que toda essa questão era muito mais aberta. E aí eu percebia, andando no Bom Retiro e tudo mais,
falando-se de espiritismo, pessoas com guia, né, da Umbanda, falando de candomblé, eu não sabia os nomes daquilo. Mas eu entendia que estava se falando de um transcendente, de uma coisa que não era coloquial no judaísmo, mas de um encontro com além, etc. Até, eu sempre conto essa história porque é muito importante que eu coloquei no livro e na tese e tal. Que é assim, eu li, aí quando eu tinha uns 14 anos, chegou um livro na minha casa que, qual é a história desse livro? Um dos amigos do meu pai tinha perdido um filho aos 19 anos de um choque Hum, de um choque anafilático, uma coisa horrorosa. E essa família totalmente desesperada, judia, uma família judia, foi uhum. procurar o Chico. Foi procurar o Chico Xavier. E o Chico, durante aqueles anos, isso foi. Eu li com 14, já final da década de 80, mais ou menos. Mas esse livro foi mais ou menos de 79, 80. E o Chico psicografou 22 cartas daquele jovem que tinha morrido. E esse livro veio, parou em casa, como eu disse, tudo muito aberto, eu sempre li muito. E o livro chama-se Quando se pretende falar de vida, Chico Xavier, e o nome do menino, que é Roberto Muscati, e o pai. E aí eu comecei a falar, peraí, mas essa família permanece judia e é espírita também? E aí isso foram anos pensando sobre esse assunto, até chegar um momento que eu falei, bom, eu quero fazer um doutorado, aí a vida seguiu por outros caminhos, como sempre segue. E quando eu decidi fazer um doutorado, eu cheguei no Departamento de Ciências da Religião aqui da PUC, falando, eu queria entender isso, entender ou pelo menos, né, tentar fazer essa reflexão de por que judeus. Tem outras crenças, tem outras religiões, tem outras questões ali, né? Além do próprio judaísmo. Por que frequenta a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo? E, obviamente, como todo mundo sabe, não dá pra gente falar tudo numa tese só. Então, aí eu foquei nos judeus espíritas. Como é que eu cheguei nisso? Também pela minha convivência. Eu conhecia muitas pessoas que faziam o evangelho no lar, né? Que faziam todos os rituais em casa e iam também em centros espíritas. E aí eu pedi permissão para duas casas especificamente de pessoas que eu conhecia para começar a frequentar e entender, né, toda a dinâmica do evangelho no lar numa casa judaica. E aí foram muitos anos assim de pesquisa nessas duas casas, além, obviamente, de visitar muitos centros, de conversar com muitas pessoas. E para finalizar, em relação a números, Rodrigo e Adriana, a gente nunca vai chegar em números. Por quê? Porque as pessoas não vão falar sobre isso abertamente. É a mesma coisa quando a gente vê censo, né? E a gente vê o número de espíritas, e número de candomblé, e número de umbanda, etc. A pessoa às vezes fala, ou até como umas décadas atrás, que não podia se falar de umbanda e de candomblé, que era um assunto proibido, e as pessoas se declaravam espíritas. Hoje, ainda é um tabu esse assunto. As pessoas não se colocam como algumas pessoas têm a coragem de falar, sou judeu e sou macumbeiro, sou isso, sou aquilo, mas algumas pessoas não. Isso vai virar um tabu. Então, assim, não há como a gente fazer pesquisa quantitativa em relação a esse assunto. Não tem Mensurar, como. fica Não dá para difícil. mensurar. Só uma curiosidade. Claro. Interessante essa família judia foi procurar um consolo, um alento no espiritismo. Sim, Por que não no judaísmo? excelente pergunta. Porque o judaísmo, ele é muito concreto no hoje. O judaísmo, ele é muito, vamos dizer assim, hoje, presente, o futuro, o pós-morte, a conexão com os mortos, às vezes pode ser proibida, ela não é. A gente teve um momento, né, uma ruptura, vamos dizer assim, dessas questões sobrenaturais e tal, ligadas no judaísmo. E o judaísmo, como várias religiões também, eu acho, outras, no momento de absoluto sofrimento, e a gente sabe como é, a gente que estuda a Uhum. religião contemporânea no Brasil, a gente sabe que nos momentos de maior dor do ser humano,
mortes, doenças, quebras e rupturas familiares, questões de divórcio, questões de problemas financeiros gravíssimos, a pessoa precisa de respostas rápidas e imediatas. E às vezes não é um rabino, às vezes não é o padre que vai falar isso. É no centro espírita que de repente vem uma mensagem daquele falecido ou de uma outra pessoa que vai te dar uma resposta naquela mesma noite, de repente. E o judeu, como qualquer outro ser humano que existe, ele, né, a gente não pode tirar essa categoria, obviamente, mas precisa dessa resposta. Então, nesse desespero dessa família, nessa tristeza, nesse momento de dor, eles queriam respostas por que aquele menino de 19 anos morreu. O filho mais velho, eles tinham outros 5 filhos. Mas Uhum. como é que isso aconteceu? E o Chico, vocês sabem muito melhor do que eu, a figura do Chico, eu acho que também para a comunidade judaica, ela é como se fosse um santo, como se fosse. A gente não tem santo no judaísmo, né? Mas enfim, é como se estivesse acima do bem e do mal, eu acho, em muitas das ocasiões, sabe? Eu nunca Uhum. vi alguém que venha falar comigo dentro da comunidade que desmereça esse papel. Então, eu acho que é uma questão muito mais de dor do ser humano, de sofrimento, do que religião em si. E a busca do acolhimento. A busca do acolhimento, perfeito. É esse o essencial, a busca do acolhimento. Uhum. O judaísmo tem uma questão da santificação do tempo de hoje. Tem um filósofo que eu gosto muito, que chama Abraham Yeshua Heschel, que numa última morou nos Estados Unidos, faleceu fugido da Segunda Guerra, deu aula lá e faleceu em 72. E aí numa pergunta, numa das últimas perguntas, entrevistas que ele fez na vida, o entrevistador pergunta: Rabbi Heschel, o senhor acredita na vida após a morte? O que vai acontecer? O judaísmo acredita num afterlife? E ele responde sim, só que o problema não está comigo. O que Deus resolver e fizer comigo quando eu for embora vai ser questão dele. Então, o judaísmo, eu acho que essa resposta dele é muito concreta e muito interessante. Sim, a gente Uhum. acredita. Aliás, cada judeu vai falar uma coisa diferente para você. Ou cada linha, ou cada rabino vai falar uma coisa diferente sobre essa questão. Mas é isso, não há essa preocupação com o depois, porque a preocupação está no agora, Não né? agora. É. Perfeito. Rodrigo? Pois é, eu fiquei curioso com isso, agora você me deixou mais curioso ainda. Uhum. Esse prestígio do Chico Xavier, né? Que acho que no Brasil, pelo menos enquanto ele vivia, não sei tanto agora, Sim. né? Dentro da comunidade judaica, é o que me surpreendeu um pouco. Então, assim, você está dizendo que o Chico tinha essa visão, aspas, santo, aspas, 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 é, aspas, sim. aspas duplas, triplas ou quádruplas, Sim. dentro da comunidade judaica, mesmo para além da família que recebeu as cartas, quer dizer, isso era uma coisa que já existia, Sem ou dúvida surgiu nenhuma. depois por causa da repercussão do livro, de repente. Eu não sei exatamente, Rodrigo, mas assim, desde que eu me lembro. Aí eu vou fazer uma análise minha, né? E da minha geração, talvez, da nossa. Eu acho que nunca, no meio judaico que eu vivi, houve alguma coisa a ser falada negativamente em relação ao Chico. Muitas famílias judaicas, judias, muitas pessoas iam até Uberaba. Muitas. E não só o Chico, mas muitas pessoas consultavam e se operavam com outros médiums, né? Então, mas isso a gente não vai como eu disse, a gente não vai conseguir fazer pesquisa sobre isso, porque, inclusive, algumas pessoas não estão mais aqui. A gente teve uma época que eu acho que dos mais velhos, né, que era mais comum falar do Chico, do Arigó e de outras personalidades, assim, né, grosso modo, mas isso era uma coisa muito velada e ainda é. Eu acho isso muito complexo, sabe? Em 2024, complexo não no sentido ruim, aliás, é ruim, mas no sentido de como as pessoas ainda enfrentam esse tabu de uma forma muito dolorida.
A né? dificuldade de lidar com A isso, né? dificuldade com lidar, Adri, a dificuldade com lidar, por exemplo, assim, toda palestra que eu faço, ou tudo que eu falo desde que o livro foi lançado, ou até nas pesquisas, ou durante o doutorado, das milhares de vezes que eu falei sobre esse assunto e vou continuar falando, tem alguém que ouve e vai ouvir esse podcast, por exemplo, ou vai ler o livro, ou alguém vai falar e falar assim: você tem que ouvir a Andrea, e vem conversar comigo e falar então. Eu sou judia e tive uma experiência mediúnica assim, assim, assado. Eu sou judia, eu frequentei o centro, etc, etc. Eu sou judia, blá, 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 blá. Toda vez. Se não é toda semana no Instagram que isso entra pra mim, inbox, é todo mês. Mas é sempre, gente, ou pessoas que redescobriram seu judaísmo através de um sonho, ou mesmo num centro espírita. É fã, ou num terreiro, que seja. Mas é muito interessante isso. E ela não se coloca publicamente. E eu vejo que quem sou eu, né, para legitimar uma prática, porque eu acho que cada um tem, né? Quem sou eu para falar que o outro é judeu ou não? Quem sou eu para legitimar uma prática? Mas eu acho que isso é muito positivo, né? Da pessoa falar, poxa, pela primeira vez alguém falou uma coisa, né? Que nunca eu tive oportunidade de falar, ou que a minha família Sim. nunca quis falar. Então, se a gente. É muito dolorido quando as pessoas se fecham nessa questão espiritual, né? Religiosa. E mais Mas é uma vez, isso. como o diálogo é importante. Nem fale, nem fale. Porque assim, as histórias que eu ouço, eu sempre quis fazer um volume 2 do livro, só das histórias assim que eu ouço, ou sobre mediunidade. Eu entrevistei uma época, 2 anos, eu queria fazer uma continuação e talvez isso ainda vá virar alguma coisa sobre a mediunidade, judeus e mediunidade também, que eu acho uma coisa poderosíssima e entrevistei muitas pessoas de 20 a 90 anos, para você ter noção, e que se consideram judias, e o mais bonito de tudo, eu acho, porque não tô sem nenhum tipo de julgamento, não sou rabina, não sou nada, a pessoa Uhum. consegue lidar e viver com essa dupla pertença tranquilamente, e isso a faz melhor. Isso faz com que ela entenda melhor as pessoas, sabe? E isso é muito claro. Ninguém, em todos esses anos de pesquisa, chegou para mim e falou: ai, Andréia, não sou mais judia, sou só espírita. Ou, Andréia, vou deixar o judaísmo de lado, acho tudo isso. Entende? É uma composição A que só faz crescer. circularidade religiosa que o brasileiro tem, essa facilidade de circular entre as religiões. Uhum. Então, o judaísmo também faz Tem, parte. tem, Muito tem, interessante. tem. Claro, a gente está falando de uma realidade absolutamente brasileira. E Sim, também, se a gente específica nossa, né? específica, se a gente Sim. for afunilando também, o judeu do Rio é diferente, e a comunidade, a maneira que se coloca, do que de São Paulo, que é diferente de Manaus, que é diferente de Belém, que é diferente do Rio Grande do Sul. E no Tá? próprio Rio também tem O as suas próprio Rio. especificidades, né? Exatamente, entendeu? No Rio tinha um centro espírita que era coordenado e foi fundado por um judeu, entendeu? Que isso era aberto, era absolutamente aberto, já há muitos e muitos anos. Que maravilha, eu nunca Mas tinha ouvido falar disso. você vê, Ainda, você ainda vê. existe? Você sabe? Eu não sei se existe, mas eu tenho até a foto dele, depois eu mando pra vocês, até tá na minha cabeça, assim, a entrada dele, escrito em hebraico também. Que Eu não maravilha! lembro onde era. Interessantíssimo. Não lembro onde era, mas depois eu vou pesquisar direitinho, porque eu sei a pessoa que me contou isso e me mandou as fotos e pesquisou, e depois eu mando pra vocês, mas é muito interessante. Enquanto E, pesquisadores, amamos essa história. exato, então isso é específico do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um judaísmo budista, que é outra coisa, né? Tem judeus budistas, mas o espiritismo tem toda uma característica brasileira, e que aí você entra nessa realidade também judaica, né? Mas me Uhum. tira uma dúvida. Uhum. Nesses casos que você conheceu, então, é uma espécie de paralelismo. Então, as pessoas seguem as práticas de um lado, as do outro, mas assim, elas não tentam fazer algum tipo de síntese ou Não, mistura.
Não é um Não. sincretismo propriamente. Não, não é um sincretismo propriamente. Porque, assim, elas mantêm, vamos dizer assim, os rituais da sexta-noite, de acender a vela de Shabat, por exemplo, ou de ir à sinagoga em festas, no Ano Novo, no Dia do Perdão, tá? Claro que eu tô falando de uma comunidade, dessas pessoas que eu pesquisei, judeus seculares, tá? Não tô falando de judeus ortodoxos que têm essa prática. Aí não. Não, não, não. São judeus seculares. E aí, nessa prática, então eles permanecem fazendo os rituais judaicos que fazem as cestas, ou indo em bar mitzvah, casamento, e lendo a Torá, enfim, não importa. E às segundas à noite, às terças à noite fazem o evangelho no lar, como qualquer outra casa espírita, com os mesmos livros, com as mesmas reflexões, também com muitos, na ocasião, rituais de incorporação, e às vezes psicografia, e enfim, não há esse sincretismo, né? Quer dizer, essa junção, né? Essa tentativa, não. Eu acho que fica tudo muito, muito separado, sabe? Cada Assim, qual no tipo, seu cada espaço. qual no seu Seu espaço. É porque espaço. espíritas, por exemplo, falam tanto. Quer dizer, espiritismo também é uma coisa plural, né? Sim, Mas assim, a Uhum. versão majoritária do espírita no Brasil, por exemplo, foca muito na pessoa de Jesus. sim, Alguns catolicizam mais, aí põe Maria no meio, né? sim, Tem suas variações. sim. E Então, isso no mar de um judeu deve ser uma tira coisa muito. curiosa, né? Então, tira. Não, aí o espiritismo ali também, além de ser uma religião, também é muito falado como filosofia, né? Como muitos, né, vão explicar o espiritismo como filosofia. E aí, você não, por mais que se leia, por mais que, né, todas as obras de Kardec e tudo mais, não existe essa catolização, né, tão profunda Uhum. como há em certas casas, creio. Mas toda vez que Jesus é citado, etc., não há nenhum tipo de repúdio. Uhum. Há um respeito sempre, né? Claro, não é entendido, como eu disse, não é entendido como o Messias, como o Messias, Filho de sim. Deus nessas casas, mas há o respeito puro, que é o mínimo, Uhum. né, que a gente faz nessa vida, né? E a Fascinante. partir de tudo isso que você está falando para a gente, como que você vê o judaísmo no futuro? Você acredita que algo possa estar mudando? Eu acho que sim. E é muito louco o que está acontecendo, principalmente desde a Guerra de Outubro. Então a gente tem questões políticas, a gente tem questões de identidade, a gente tem questões de outras influências e tal. Mas o que eu estou vendo hoje é um retorno ao judaísmo nunca dantes visto na história contemporânea. As afirmações de identidade, elas estão muito mais fortes, principalmente com o que a gente chama de epidemia de antissemitismo que a gente vê. A gente está vendo hoje, isso eu faço questão de dizer, crimes bárbaros na internet, em outros lugares, querendo simplesmente acabar com os judeus no mundo. Eu não estou falando do Estado de Israel, veja que eu não citei Israel nenhuma vez. Não citei Israel. Não vou discutir política israelense, não me importa o que eu acho do Netanyahu ou não. Não é isso que está. Eu posso ser pró-Israel e sou pró-Palestina, sou humana, né? Mas você pichar sinagogas e xingar judeus e querer que judeus morram por achar que não são uma raça digna, isso é um crime, né? No Sim. caso, isso é um crime. Então, isso não vai liberar a Palestina, como a gente brinca, né? Não vai liberar, não vai adiantar nada você xingar o coleguinha ou pichar uma suástica na cadeira de uma criança de 12 anos de idade, como a gente já viu acontecer em várias escolas. Então, o que está acontecendo, como o antissemitismo hoje ele está muito claro, né, em muitos setores da sociedade, existe uma necessidade de luta do povo judeu, dos judeus em todos os lugares do mundo, a falar: peraí, agora você está mexendo comigo.
eu que fui sempre muito laico, e eu que fui sempre muito leve, e eu que nunca falei sobre a minha identidade judaica, agora me aguarde, que eu vou sair com uma estrela de Davi, que eu vou falar da importância do judaísmo, que eu vou falar, porque isso é fundamental na minha vida. Então eu acho que este movimento de retorno ao judaísmo, eu acho não. É claro, né? A gente já tem pesquisas em relação a isso aqui no Brasil e em outros lugares, quer dizer, a gente já está vendo esse movimento. E, mas ele nunca vai deixar de se adaptar aonde o judeu está geograficamente, Sim. né? Nunca vai deixar de se adaptar. Esse judeu que hoje se diz, vamos dizer assim, estou mais ligado à minha judeidade, ao meu judaísmo, enfim, não importa como ele fala, as minhas raízes judaicas, porque tive parentes que morreram em campo de concentração e a gente não pode ter campos de concentração e nem Segunda Guerra novamente. Ele pode continuar indo ao centro espírita, etc. Não é isso que vai mudar, mas eu acho que a identidade judaica hoje ela vem muito mais reforçada pelos crimes que a gente está vendo. Então eu acho que esse é um movimento que vem acontecendo desde outubro de 2023, por razões óbvias, pelo ataque terrorista, mas que ele vai influenciar e tem influenciado todos nós, né? O diálogo interreligioso nesses momentos é fortíssimo e muito poderoso e necessário, né? Para se entender tudo mais, e quanto mais a gente entende, mais, né, e mais discute esse assunto e mais legitima a prática do outro, melhores seremos, né? E no momento, André, você está envolvida em algum projeto, alguma nova pesquisa? Eu sempre tô, né? A pessoa não, a gente não sossega, né? Não sossega, a A gente não pesquisador não sossega, sossega, a gente não. não sossega. Eu, É, eu nunca sempre parei de. colocando a mão no formigueiro, né? Gente, a gente não fala, não lida com assuntos tranquilo, né? A gente não lida. Não. Eu coordeno um grupo de pesquisa no Labo chamado Reflexões sobre Morte e Pós-Morte. Então, eu sempre a minha pesquisa sobre judaísmo e pós-morte, judaísmo e rituais de morte e luto, sempre estão no meu viés, né? Uhum. E por razões óbvias também, eu sempre escrevo sei lá, talvez. Eu sempre tive várias ideias para fazer outros livros, mas enfim, né? Sobre a questão do que é ser judeu no mundo contemporâneo. A influência de outras religiões, como que a gente lida com isso, e essa perspectiva mais, né, ecumênica, interreligiosa, lidar com outras questões, como se fala sobre o pós-morte no judaísmo, essas ligações com o espiritismo, com a Umbanda e com o Candomblé, para mim sempre merecem, sempre estão no meu radar, sempre estão no meu radar. Maravilha. Muito obrigada, Andréia. Andréia, muitíssimo grata pela sua presença aqui conosco hoje. Você realmente trouxe uma série de informações novas, instigantes, para quem pesquisa judaísmo, para quem pesquisa espiritismo, ou para quem agora pretende pesquisar os dois ao mesmo Venha, tempo. porque não tem muita gente que faz isso, gente. Venham, Não é? Por venham. que não? Por que não? Vamos. Por que não, né? E, enfim, então é só procurar a Andrea. Sim. Certamente ela vai dar todo apoio. Como ela falou, ela responde uma série de pessoas pelo Instagram, inbox. Então, quem tiver com vontade de estudar, tiver interesse, é só procurar a Andrea. E em breve, né, nós voltaremos com mais um bate-papo, unindo ciência e religião. Ou melhor, né, a religião como objeto da ciência, seja histórica ou social. Quem quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é lepide.universo@gmail.com. Estamos abertos a críticas, sugestões, comentários em geral e não esqueçam de apertar a tecla de seguir na plataforma de onde você estiver nos ouvindo. Assim, você será sempre avisado toda vez que um novo episódio for ao ar. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui comigo. Obrigada, André, pela sua generosidade. Enfim, muito obrigada a todos. Obrigada a vocês, imagina. Até mais, gente.